Bom, boa tarde, meus queridos alunos do segundo colegial. Depois do feriado, né, de Carnaval, eu acredito que vocês aproveitaram bastante aí esse feriado, né? Eu acredito também que dedicaram um pouquinho para estudar, fazer algumas atividades pendentes aí. E hoje nós vamos mais para nossa mais uma aula, que é uma aula online, né? Uma aula que eu estou aqui me preparando para disponibilizar para vocês. Então, nós trabalhamos já nas nossas aulas anteriores, inclusive na aula presencial, que foi sexta-feira, é, algumas atividades, né, que eu deixei para vocês fazerem, e nós fizemos um comentário, né, nós tínhamos já comentado nas nossas aulas surgimento da sociologia, nós falamos em relação a algumas posições, né? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, que foi trabalhado nas aulas anteriores em relação a nossas atividades, né? E nessas atividades nós tivemos assim algo diferenciado que a gente poderia estar se pensando em relação aí às próximas aulas, né? Por exemplo, a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, de outro sociólogo, cara aí que tinha uma definição super voltada à sociedade, né, que é o Émile Durkheim. Então, para que vocês tenham assim essa afinidade e que nós possamos também estar trabalhando dentro da sala de aula, eu vou mostrar para vocês assim um pouquinho, né, desse trabalho bem rápido, porque nós vamos estar intensificando a nossa aula tanto de hoje, né, essa aula que é online, com uma aula de sexta-feira, tá bom? Então, para que vocês tenham, assim, esse contato, né, seria um contato direto. Na a nossa aula de hoje, hoje é dia 22, né, de fevereiro de 2023, nós vamos estar trabalhando aí o Emile Durkheim, que é de 1858 a 1917. Então, é o considerado pai da sociedade, né? Ele trata aí o indivíduo na sociedade. O Emílio Durkheim, ele tem a sociedade como consciência coletiva. Essas seriam algumas influências, né? Dentro aí do positivismo, dentro de algumas ações, dentro das ciências naturais e também dentro é, de algumas razões que a própria sociedade trata aí como consciências coletivas, tá? Por exemplo, a influência de Durkheim do século XIX, ele trouxe aí o positivismo, né? Também que era o de Augusto, que nós trabalhamos na aula anterior, as ciências naturais, né? E praticamente ele se dedicou toda a sua vida a construir a sociologia como um campo específico do saber científico. O primeiro ponto seria também assim a relação, né, da sociedade, campo sociedade, campo específico e o saber científico. Um dos nossos objetivos de hoje seria a sociedade criada pela Revolução Industrial, né, que traz a consciência coletiva e nos traduz a uma organização social. A sociedade somente é possível graças a essa consciência coletiva. Um outro fator interessante seria as atitudes individuais, isoladas, e praticamente assim que nada interessam quando se pretende estudar uma dada sociedade, que seriam os chamados fatos sociais, né, que move as pessoas praticamente em toda direção e também ao coletivo, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês seria as obrigatoriedades, né, dentro do fato que mereça o ser social. Por exemplo, nós temos a coercitividade, né? O que seria isso? Seria as forças que os fatos sociais exercem sobre os indivíduos, independente de uma escolha de vontade, né? Que tenha ou não consciência de uma coerção que atua sobre si, o indivíduo é levado a compor-se, principalmente assim, de uma determinada forma, tá? Então seria
a coercitividade. A exterioridade seria os fatos sociais. Eles atuam sobre os indivíduos involuntariamente, sem qualquer relação com a vontade ou adesão. As regras sociais já existem, assim como os costumes e as leis, né, que seria praticamente assim um exemplo que eu vou dar para vocês, o nosso nascimento, né, as leis antes do nosso nascimento, né, que seria a educação, uma delas, né, que seria praticamente a mais comum. E a última, né, que seria a terceira, a generalidade, que é um fato todo, que seria um social, né, um social praticamente assim com todo fato geral, que se aplica a todos os indivíduos, ou a maior parte dela. Então, são fatores que aplica praticamente para todos nós. Aí nós temos a educação formal ou informal, que seria o chamado fatos sociais dentro da nossa sociedade. A função seria o ajustamento dos indivíduos à sociedade na qual nós somos inseridos, né? E alguns métodos. Quais seriam esses métodos? É, regras, né? Estabelece regras que devem ser aplicadas, internalizadas e transformadas em hábitos de conduta. Então, seria função e método dentro dessa educação formal ou informal. Para Emily Durkheim, a educação se concentra principalmente em um esforço sucessivo para impor às crianças padrões fixos de conduta no modo de viver, de sentir ou até mesmo de agir, que são padrões, né? Esses que adquirem assim, ou que nós adquirimos espontaneamente. A sociedade e a solidariedade também faz parte de alguns fatores, né? Que são os laços que unem cada indivíduo ou grupo, que é o chamado solidariedade. Aí nós temos a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, duas funções diferentes aí dentro das sociedades, né? Por exemplo, solidariedade mecânica seria sociedade tradicionais, é o que nós chamamos assim de pré-capitalista, né? Ela tem, por exemplo, algumas reciprocidade, né? Pois o indivíduo ele não se pertence. Ele é uma coisa de que a sociedade dispõe. Não há indivíduos. Constitui-se de uma relação ou de uma reunião de crenças, de sentimentos comuns e de todos os membros do grupo. Ou seja, é do tipo coletivo. É o chamado solidariedade mecânica. A solidariedade orgânica é a medida em que se acentua a divisão do trabalho. A solidariedade mecânica se reduz à função de divisão do trabalho e integra o corpo social e assegura-lhe a unidade. Cada órgão tem um papel diferenciado nesse corpo. Seria a chamada solidariedade capitalista moderna. Tá? Mas nós temos aí uma situação relacionada às duas solidariedade capitalista moderna, que seria a solidariedade que tem a função de assegurar e a coesão social. Faz parte, por exemplo, de cada indivíduo. São os laços, né, que unem, por exemplo, cada indivíduo, principalmente dentro dos grupos, né, ou os grupos sociais, que seja. Falando, por exemplo, assim, de Emily Durkheim, né, nós temos também as relações praticamente de outros sociólogos, né, que é o Max Weber, por exemplo. Nós temos o Karl Marx, né, um pouquinho só, assim, que nós vamos estar trabalhando nas próximas aulas nossas em relação ao sociólogo Max Weber, né? Ele é um dos principais, né? Sempre foi um dos principais sociólogos, né, da teoria da sociologia. E ele fazia parte aí com o Durkheim
e o Marx de uma das bases chamada triade da sociologia clássica, né? Praticamente o Max Weber fundou um método de estudo sociólogo baseado praticamente nessa ação social, que produz estudos profícuos, né, para a compreensão e também para a formação do capitalismo, certo? Mas isso nós vamos estar trabalhando na próxima aula. Nós vamos estar aí voltando à próxima aula em relação a alguns sociólogos que nós temos aí, principalmente dentro dessa sociedade aí, tá? Então, seria a chamada sociedade moderna, né? Sociedade dividida, sociedade, assim, de alguns fundamentos. Queria mostrar para vocês a atividade, uma atividade aqui que eu vou passar na sala de aula. Essa sociedade, ela, inclusive, eu já mostrei para vocês algumas questões de desigualdade social, que é as chamadas, desde a primeira nossa aula, tá? Nós temos, dentro dessas desigualdades aqui, algumas relações, né, algumas situações que nós temos algum trabalho que nós vamos estar desenvolvendo dentro da sala de aula na sexta-feira, se Deus quiser, tá bom? Então, por hoje é só. Fica aí essa relação, tá? Principalmente dos grandes sociólogos, né, que nós vamos estar trabalhando um por um, mostrando para vocês aí essa parte aí principalmente de afinidades, né, em relação aí aos sociólogos, tá bom? Um abraço a todos. Daqui a pouquinho nós estamos com vocês na sala de aula e nós vamos estar discutindo melhor esse trabalho aí, desenvolvendo mais ações e mais atividades. Um abraço, fique com Deus.